Estamos no ar para mais um programa Um Contra Um, sempre recebendo personalidades influentes da nossa região e também de todo o estado para debater temas relevantes como política, negócios, sociedade. No programa de hoje, mais uma vez, eu recebo o ex-vereador, hoje líder do Partido Novo, advogado também, Marcos Zanella. Zanella, seja bem-vindo mais uma vez ao programa Um Contra Um. Prazer tê-lo aqui. Prazer, tudo bem, Guilherme. Espero estar ao alcance e talvez tenha me confundido com alguém. Essa influência toda não existe, não. Só sou um representante aqui do partido. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo, aproveitando justamente a tua posição de liderança no Partido Novo, eu gostaria de entender um pouco mais das novas diretrizes do partido. Porque o Partido Novo ele surgiu como, digamos assim, o diferente no nosso país. A própria cor, ela já demonstra isso, um laranja que traz essa inovação toda que o partido propõe. E à época tinha um líder a nível nacional, que era o João Amoedo, que foi candidato à presidência da República. Ultimamente, nas últimas eleições, acabou destoando um pouco, mesmo sendo fundador do restante do partido. Eu gostaria de entender hoje, João Amoedo, ainda existe muita dúvida em relação a isso na população. Ele ainda faz parte do partido? Não faz mais? Tem algum tipo de influência? Não tem? Como é que está isso hoje, Zanella? Vamos lá. Eu sempre acompanhei o Novo quando de sua fundação lá em 2011, mas participo dele como filiado desde o início de 2021. Depois que eu deixei a vereança, entrei no Partido Novo, por questão de própria filiação partidária. E talvez não consiga falar com muita propriedade antes de 2021. Porque eu entrei no partido bem na ebulição do confronto que estava ocorrendo com o senhor João Amoedo, a quem devemos muito, que foi o fundador do partido, que iniciou o partido no Brasil, mas ele entrou em rota de colisão com a diretiva nacional, com o diretório nacional, que hoje é presidido por um catarinense, Eduardo Ribeiro, que é de Blumenau, é o presidente nacional do Partido Novo, um cara muito acessível, muito pragmático. E o que aconteceu? O Amoedo entendeu que ele decidia como o partido devia se conduzir e estava, em 2018, quando nós tivemos 8 deputados federais eleitos na condição de presidente do partido, e entrou em rota de colisão com esses mandatários e com outros mandatários Brasil afora, Zema à frente, e começou a criar uma posição diferente dentro do partido, que ele queria caracterizar o partido como antagonista a tudo e a todos, ao governo federal, considerando que as bandeiras do Novo elas estão é o partido mais distante das práticas e da política do atual partido que governa o Brasil hoje. Que é o PT. Que é o PT. E o Amoedo começou a se aproximar do PT nesse meio tempo, em 2018, 19, 20. Resultado, ele foi expulso, ele na realidade iniciou-se um processo de desfiliação dentro do partido e ele pediu desfiliação no meio desse processo. Ele não esperou ser desfiliado, ele pediu desfiliação. Então hoje o João Amoedo não tem nada a ver com o Partido Novo, a não ser na história do Partido Novo. Mas ele não dá cartas, não influencia, não manda nada. Hoje quem decide as práticas do Partido Novo são os seus mandatários e o Diretório Nacional, comandado, como eu falei, pelo Eduardo de Blumenau. Perfeito. O Novo também surgiu com algumas ideias inovadoras, como, por exemplo, a de não utilizar o recurso proveniente do famoso fundão eleitoral. No entanto, em conversas com algumas pessoas que são filiadas ao partido, já se começa a falar sobre uma mudança de posicionamento em relação a isso. Eu gostaria de entender se já foi alterado alguma coisa nesse sentido, se realmente essa conversa procede, se tem essa possibilidade de o Novo, nas próximas eleições, fazer, então, o uso do fundão eleitoral. O que já está acontecendo é que só o dinheiro que o Novo tem guardado para devolver do fundo eleitoral, que ainda não foi possível devolver por conta da legislação, porque se nós devolvermos ele vai ser distribuído a outros partidos, só esse dinheiro já gera mais de R$1 milhão por mês de juros, de dividendos do dinheiro. Decidiu-se, então, pela utilização desses dividendos dentro do partido para o andamento das necessidades básicas do partido, com total transparência, sem remunerar ninguém, mas para cuidar de alguns gastos que todo partido tem. E no Partido Novo não é diferente. Hoje, todo filiado tem que fazer uma contribuição mínima. Hoje, todo filiado que pode, que consegue fazer. A contribuição é de R$ 37,00. Mas se a pessoa quiser se filiar no Partido Novo e não tiver condições, ela não precisa. A gente tem essa prerrogativa. E o Novo
depois do choque, vamos dizer assim, da eleição de 2022, ele mudou muito, mudou essa prática, já está admitindo usar os dividendos do fundo eleitoral, da cota que ele teria no fundo eleitoral, e também flexibilizou algumas de suas regras internas. A primeira foi essa do dinheiro. A segunda foi de não coligar. Hoje o partido está vendo a possibilidade de firmar um contrato de coligação com outros partidos. Porque antes era uma premissa do partido de estar sempre em carreira solo, digamos assim. É isso aí. Desde que, claro, se encontrasse um partido que se vinculasse 100% às bandeiras do Novo. E isso não vai ser muito diferente. Por quê? Porque nós vamos exigir, se houver uma possibilidade de coligação nas majoritárias, que é onde há possibilidade de coligação ainda sem uma federalização, um contrato de coligação. Através de um contrato de coligação no qual o partido que se coligar com o Partido Novo se comprometa com algumas bandeiras e tentativas de transformar, que é o que motiva o Partido Novo e seus filiados. Para a gente encerrar esse primeiro bloco, também é visto na sociedade uma certa, digamos assim, imparcialidade do Partido Novo quando se fala em termos de ideologia política, né? O Novo é tido como um partido neutro, é visto como um partido que não gosta de se posicionar nem para lá e nem para cá. Eu gostaria de entender se também isso mudou. Se o Novo já é visto como, de fato, um partido de direita, se ele se coloca nessa condição, enfim, se ele assume essa personalidade de ter um lado ou não na história. As 6 bandeiras principais, as 6 grandes defesas que o Partido Novo faz, ainda estão mantidas. Entre elas, liberdade do indivíduo, liberdade de mercado. Isso nos transporta, hoje, no cenário nacional, a ser o único partido de oposição, de realmente oposição no país, contra o governo vigente. Então, se nós entendemos que o Partido dos Trabalhadores, o Partido da Administração Federal, é um partido de esquerda, eu posso dizer que o Novo é um partido de direita. O partido defende o liberalismo, defende que o mercado deve regular muitas das ações da administração pública também, mas, se a gente tiver que classificá-lo, eu diria, o Partido Novo é de direita. Perfeito. Vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já. De volta com o programa 1 contra 1, hoje recebendo o advogado, ex-vereador aqui de Rio do Sul e líder do Partido Novo na região, Marcos Zanella. Doutor, nós falávamos anteriormente justamente sobre a possibilidade de o Novo passar a se coligar com algum outro partido nas majoritárias, ou seja, na eleição para prefeito. E aqui em Rio do Sul a pergunta que não quer calar, já existe algum tipo de conversa, algum tipo de aproximação para uma possível coligação e com quem? Sempre se fala na política, né, que uma eleição começa assim que acaba a anterior. Exatamente. Né? Então as conversas se iniciaram realmente no início desse ano. Eu tenho me reunido com vários atores do cenário político rio-sulense e o Partido Novo, a princípio, não está procurando coligação. O que nós procuramos é uma alternativa que defenda mudanças de práticas na política, regional, inclusive, para a efetiva solução de problemas que a gente tem aqui. Eu estou na condição de líder municipal, mas por ser Rio do Sul, uma cidade do Alto Vale, eu acabo me colocando na condição de líder regional, vamos dizer assim, e ontem conversava com alguns atores em Pouso Redondo, já estive semana anterior em Ibirama, a gente está procurando disseminar a ideia e o próprio partido, fazer o partido crescer na região. Então, aqui em Rio do Sul, a gente não está procurando coligação, mas há conversas estabelecidas já, sempre com partidos mais à direita, claro. Não conversei com ninguém de PT, PSOL, Rede, PCdoB, mas já conversei com pessoas de PP, PSD, republicanos, para montar uma alternativa de efetiva transformação. Nós entendemos que as pessoas, num cenário municipal, e claro, não pode ser muito diferente, nós temos que nos preocupar em resolver os problemas da cidade, mas nós temos que entender que a atuação e a participação da política no cenário nacional, ela começa aqui. Não adianta a gente reclamar das coisas que acontecem em Brasília e fechar os olhos para o que acontece na região. Sem dúvida. E as práticas que a gente combate lá têm que ser combatidas aqui. Então, é dentro desse cenário que a gente vem conversando. Normalmente, quando um partido se coliga a outro
para uma eleição, para disputar a cadeira de prefeito, exige algum tipo de cargo. Pode ser o cargo de vice-prefeito, pode ser uma secretaria, alguma coisa nesse sentido. Em relação ao novo, essa demanda existe? Vocês pleiteiam uma vice-prefeitura ou algum outro tipo de cargo? Não. Inclusive, nas conversas, eu deixei bem claro para os meus interlocutores que o Novo gostaria de ter um candidato a prefeito. Eu tenho colocado meu nome à disposição, embora esteja também discutindo internamente dentro do partido e procurando outros nomes que tenham tramitação, penetração na cidade, que sejam populares, para a gente discutir, né? Isso tem sido feito, mas de maneira alguma a conversa com outro partido tem se pautado por isso. Não, nós queremos participar, mas queremos um cargo. Nós queremos construir uma alternativa. Se isso vai envolver outros partidos ou não, o tempo vai dizer, até porque esses partidos têm que estar alinhados. A gente, como eu falei anteriormente, nós procuramos fazer a história do contrato de coligação para efetivamente comprometer os partidos e as pessoas que fizeram uma campanha junto com o Novo a defenderem as bandeiras do Novo. E uma das nossas bandeiras é a diminuição do Estado. Então a gente seria incoerente, nós queremos diminuirmos o Estado e ficarmos disputando por cargos dentro dele. Claro que numa chapa e numa eleição, chapa para prefeito, vice, isso seria uma hipótese sempre de composição se o grupo que se unir em torno do projeto entender viável. Mas isso ainda está muito... O seu nome, nesse momento, está à disposição. Está à disposição. Para prefeito de Rio do Sul. Isso. Perfeito. E a questão da vereança também é um ponto que vale a pena a gente levantar aqui nessa conversa, porque o Novo, até então, jamais teve um vereador na cidade de Rio do Sul. Tem algumas grandes cidades aqui em Santa Catarina, mas em Rio do Sul, especificamente falando, não. O grande objetivo dessa campanha é fazer um vereador? Sim, na realidade o grande objetivo é efetivamente lançar o Partido Novo na cidade. Em 2018, que foi a última eleição municipal, 2020, que foi a última eleição municipal, nós não tínhamos um partido nem candidatos aqui, até por conta de nós estarmos ainda sob uma influência de decisões tomadas, na época, 2020, pela diretiva nacional, que era comandada então por João Amoedo. E isso mudou. Agora, há a necessidade e a vontade do Partido Novo em expandir o seu nome, a sua filosofia, as suas bandeiras em todo o Brasil, né? O Partido Novo pensava muito em Câmara Alta, em Congresso, Senado, e agora entendeu que o telhado não pode ser construído sem a base. Nós temos que ter mais base. Então, eu venho defendendo isso nas cidades da região. E sim, nós temos já alguns candidatos pelo Partido Novo, que são filiados, que já estão participando do processo seletivo e serão candidatos a vereador. Então, a nossa grande luta é formar vereadores do Partido Novo. E sem que eu pedisse, mas fico muito feliz com isso, porque foi o que me trouxe à política, já temos alguns candidatos que abraçarão aí a bandeira da vereança voluntária. Nós vamos para um rápido intervalo comercial, voltamos já já. De volta com o último bloco do programa Um Contra Um. Hoje a nossa conversa é com o líder do Partido Novo aqui na região, o Dr. Marcos Zanella, ele que é advogado e também ex-vereador, na época o vereador mais votado da história, Marcos. Me ajuda nesse recorde. Eu fiquei perto de 20 votos atrás da vereadora Márcia. Perfeito. A vereadora detém ainda esse ela se elegeu, acho que maior número de votos. 2008, se não me engano, foi a campanha que ela fez 20 votos a mais que eu fiz em 2016. Perfeito. Me recordo que na campanha da presidência da República, logo quando tivemos a definição para o segundo turno entre Jair Bolsonaro e o então presidente Lula, o hoje presidente Lula, quando o Zema, que é hoje o principal nome político dentro do partido, ele declara apoio ao candidato Bolsonaro, algumas figuras dentro do partido vieram junto nesse apoio. O senhor foi uma delas, Gilson Marques, deputado federal, foi outra. Mas nós víamos também nas redes sociais muitos filiados do partido criticando a decisão do Zema e do partido por apoiar Bolsonaro. Isso mudou em alguma medida hoje no partido ou ainda existe essa divergência, digamos assim, de ideias políticas? Uma das grandes falas que a gente ouve dentro do partido é que a gente não pode acreditar em salvador da pátria.
Então, muita gente ficava com um certo receio de se manifestar e se posicionar a favor, naquela disputa que você mencionou, Lula versus Bolsonaro, se mostrava receoso em se manifestar a favor de Bolsonaro, porque isso seria até uma contradição com essa fala do partido. Não, nós estamos apostando no Bolsonaro. Só que ficou claro para mim, para essas pessoas que você mencionou e para muitos de outros filiados também do partido, que era preciso tomar uma posição. Não se tratava de escolher alguém que você preferia, se tratava de escolher entre A ou B. E isso tinha que ser posicionado. Então, hoje, muitos dos filiados que na época criticaram o posicionamento do Zema, criticaram o posicionamento de Gilson ou de Van Hatten, entendem que havia necessidade de posicionamento. Eu acho que isso está ficando cada vez mais claro nas pessoas hoje em dia. Por mais que a gente deseje uma posição diferente, nós estamos sendo obrigados a tomar decisões. Por conta de um sistema, né, que já existe. Existe e está ficando cada vez mais opressor. As pessoas estão sendo presas por opinião, as pessoas estão sendo processadas por opinião, outorgas públicas estão sendo ameaçadas por opinião. Então, se não houver uma concordância, vamos dizer assim, um entendimento da população de que é preciso entender o que está acontecendo e se manifestar, tomar uma opinião, defender essa opinião e lutar por ela, nós corremos risco de ter um pensamento único. Pensamento único só existe em ditaduras. Quem é contra simplesmente desaparece. É assustador pensar isso no Brasil de 2023. Verdade. Mas é o que está acontecendo. Sem dúvida. E, inclusive, eu gostaria de lhe perguntar, dentro do conhecimento que o senhor tem como advogado, em relação a esse processo que pode acarretar na inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por 8 anos. Nesse momento está em 3-1, né? E o julgamento termina em breve, amanhã. Eu não tenho dúvidas de que isso vai acontecer por conta desse sistema opressor que tomou conta do judiciário. O nosso judiciário não existe mais justiça como a gente esperava que ela fosse, imparcial. A justiça está tendo lados. Porque nós vimos, ao longo dos últimos anos, muitas manifestações de presidentes, governadores, deputados, prefeitos, dando a sua opinião. A própria ação que está levando à inelegibilidade de Jair Bolsonaro foi proposta por Carlos Lupe, que também, então presidente do PT, que também criticava as urnas. O próprio Bolsonaro tornou isso público esses dias. Isso, para nós que estamos no meio, já era discutido. Nós estamos criando um fato para autorizar uma ação. Ou, pelo menos, admitimos a criação de um fato para autorizar uma ação judicial. Isso é um precedente perigosíssimo. Então, é assustador ver o que está acontecendo. O nosso judiciário, eu sei que tem muitos juízes, desembargadores, talvez até ministros, que pensam diferente e estão preocupados com o rumo que as coisas estão tomando. Afinal de contas, a própria inelegibilidade do presidente da República, hoje, presidente Luiz Inácio, ela não foi determinada exclusivamente pelo hoje senador Sérgio Moro. Ela partiu da sentença dele, ela foi submetida ao TRF da 4ª Região, ao STJ, foi anulada por uma questão, né, é difícil falar em chicana, mas foi quase isso. E esses ministros e desembargadores e juízes que analisaram a situação também entenderam que o presidente cometeu um ato criminoso. E, no entanto, parece que a história está querendo apagar isso, por conta do próprio judiciário. Então, é com bastante receio que se vê o que está acontecendo. E, para a gente finalizar, quando se fala em inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, logo os nomes que vêm à mente de quem é de direita são Tarcísio, hoje governador de São Paulo, e Zema, governador de Minas Gerais. Como é que o Partido Novo enxerga isso? De fato, Zema é já visto internamente como um pré-candidato a presidente da República, e haveria a possibilidade que muita gente fala, inclusive até numa possível coligação entre os dois, uma dobradinha, um vai para presidente, o outro vai para vice. Isso também é cogitado dentro do Partido Novo? Claro, como partido, e como qualquer partido, ele defende a sua corporação, a sua bandeira em primeiro lugar, é óbvio que nós entendemos que o Zema é o nosso candidato e preferimos o Zema como candidato. Mas essa conversa entre ambos tem acontecido, eles têm se encontrado regularmente, e pensando em Brasil, seria uma alternativa muito, vamos dizer assim, bem vista, né? Claro que
O Tarcísio está no seu primeiro mandato, o Romeu Zema estará no final do seu segundo mandato. São possibilidades que o Brasil tem, né? Mas ainda é muito cedo para a gente dizer que rumo as coisas vão tomar. Mas é uma possibilidade e o Partido Novo tem no Romeu Zema o seu expoente e tem ele como presidenciável, sim. E para a gente encerrar, eu vou poupá-lo do pinga-fogo, mas não poderia deixar de perguntar. Os nomes que nós temos à mesa hoje para candidatura de prefeito de Rio do Sul, excluindo-se o seu nome, qual mais lhe agrada? Ele não se anunciou, mas eu sei que ele é um nome que está em algumas mesas, o Manuel Pereira, que é o nosso superintendente regional da Celesc. O Manuel, inclusive, hoje não tem filiação partidária, mas eu sei que ele está sendo assediado por muitos partidos. Inclusive, eu sou um dos representantes de partido que o assedia. Eu vejo o Manuel como um bom nome para a cidade do Rio do Sul. E um nome que o senhor não votaria? Jailson Lima da Silva. Tá certo. Muito obrigado mais uma vez. Marcos Zanella, advogado, líder do Partido Novo aqui na região, ex-vereador, segundo mais votado da história de Rio do Sul. Obrigado pela sua participação no programa 1 contra 1 mais uma vez. Obrigado, estou sempre à disposição. E a você, caro ouvinte, obrigado pela sua audiência. E, claro, sempre lembrando que quarta-feira, às 8 horas da noite, tem reprise do programa 1 contra 1 pela Vale Play, YouTube e Facebook. Você pode acompanhar também por lá. Até o próximo sábado.